No vídeo de hoje eu vou te mostrar os testes que eu fiz e também vou dar minha opinião sobre essa esmerilhadeira a bateria da marca Tesepo. Antes de começar o vídeo, porém, avisos importantes. Primeiro deles, eu recebi essa ferramenta gratuitamente da Tesepo para poder testar e produzir esse conteúdo para você. Esse aviso aqui no começo do vídeo representa a minha honestidade e principalmente a minha transparência em relação a você que me assiste aqui no YouTube. Porém, tudo o que eu vou falar a partir de agora representa a minha real opinião sobre a ferramenta, dado que essa opinião vai ser emitida com base na minha experiência de uso e nos testes que você vai poder acompanhar a partir de agora. Agora, outro recado também importante, e de antemão eu já peço desculpa para aqueles que não deveriam estar ouvindo isso, que são a grande maioria dos que acompanham meu trabalho aqui na internet. Porém, todo ambiente precisa de limpeza, e aqui no canal chegou a hora da faxina. No último vídeo que eu fiz sobre uma ferramenta que eu recebi gratuitamente para testar, algumas pessoas se deram a liberdade de vir até o meu canal e questionar a minha honestidade. Dizer que a minha opinião não tinha mais nenhum valor, uma vez que eu estava recebendo ferramentas gratuitamente para testar. E isso anulava qualquer valor e qualquer princípio da minha pessoa. Então, já que vocês se deram a liberdade de perguntar, de questionar isso para a minha pessoa, eu estou aqui hoje tomando a liberdade de devolver o questionamento para você. O fato de você ter levantado essa hipótese, essa possibilidade, no fundo, eu acho e eu entendo que quer dizer que você se venderia por uma ferramenta. Esse aqui é o preço da sua honestidade e não da minha. Saiba que você que fez esse tipo de comentário no vídeo anterior não é bem-vindo nesse canal e eu espero que você tenha a decência e a hombridade de não me acompanhar mais aqui na internet. Peço desculpas de novo para aqueles que não deveriam ter ouvido isso e agora sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Valeu a Dica. O kit veio dentro dessa maleta aqui, por fora tinha ainda um plástico que eu já tirei para adiantar um pouquinho. Essa aqui é a maleta maior da Tesepo, não é igual aquela da parafusadeira. Ela tem esse sistema aqui que você consegue encaixar várias maletas, fazer um empilhamento de várias maletas. O logo da empresa aqui é pintura, assim como era da parafusadeira, não é um adesivo. E aqui na lateral você consegue ver o detalhe aqui, ó. Essa peça aqui encaixa por dentro dessa outra aqui, então permitindo que você faça o empilhamento de várias maletas como essa. A construção dela é 100% de plástico, travas, pinos, tudo é 100% de plástico, mas aparenta uma boa construção. Abrindo aqui então, nós temos todo o kit que acompanha. Vou começar aqui abrindo essa caixinha mais de cima. Aqui, ó, bem controverso. Tá? Não recomendo que você utilize um disco para corte de madeira. Tá? Não use esse tipo de disco nem em esmerilhadeira e nem em serra mármore. Tá? Cortar madeira se corta com serra circular para madeira, não com esse tipo de ferramenta aqui. Não use esse disco na esmerilhadeira. Então, apesar de vir junto, um acessório que eu desaconselho que você utilize. Manual genérico para todas as ferramentas da marca. Muita informação, poucas são úteis. Um par de luvas, já grudou aqui na escovinha de aço e já puxou o fio também. Parzinho de luva bem simples e bem pequeno, não vai servir também. Aqui os demais acessórios, uma base para lixamento, deixa eu ver aqui, com diâmetro de 12 centímetros e pouquinho. Uma lixa 80 com velcro para usar nessa base. Veio também aqui um disco flap, não tem indicação do grão do lixo aqui, nem marca, nada disso, mas parece ser grão 40. Aqui nós temos dois discos de desbaste, dois rebolos para desbaste de metais e dois discos de corte. Então, dois discos de corte e dois de desbaste. Uma escovinha latonada, giratória, não sei se é 100% de latão ou latonada, mas eu creio que deva ser com cerdas de latão. A proteção do disco para instalar na esmerilhadeira, um óculos de segurança, a chave para troca do disco, a empunhadura lateral do carregador, duas baterias de 4 Ah, a julgar pelas outras baterias da marca, possivelmente entregam os 4 Ah, e a ferramenta propriamente dita, dentro de um plástico, e é no padrão verdinho da marca. Eu dei uma organizada em todo o kit aqui em cima da mesa para a gente ter uma visão geral e poder fazer uma análise prévia de cada um dos itens antes de partir para os testes específicos e individuais. Então você pode ver que é um kit bem completo, bem grande eu diria. Até inclusive tecer uma crítica para vocês. Esse kit aqui não cabe dentro da maleta, ponto. Tá? Apesar da maleta ser grande, ter espaço, não cabe tudo isso daqui lá dentro. O que isso vai ocasionar? Problemas como este daqui, por exemplo. Ó, alguma coisa bateu aqui
e estragou a carcaça de plástico. Tá? Defeito que foi ocasionado no transporte por conta de não ter espaço suficiente para tudo que está lá dentro. No mais, a ferramenta é muito bonita e muito bem construída. É uma das ferramentas mais bem construídas que eu já peguei na mão. Só que acaba acontecendo esse tipo de problema. Não é perfeita por conta que o transporte ocasionou danos aqui, por ter muitos itens em um espaço muito apertado. Não encontrei nenhum outro tipo de rebarba, de peça mal encaixada, mal acabada, nada mesmo. Perfeito. Tá uma ferramenta muito bem construída. Outro problema ocasionado no transporte por conta do excesso de itens, o óculos, e ele veio quebrado também por conta de ter tomado uma pancada ali dentro, por conta do excesso de acessórios. Aqui também veio quebrado, já solto. Então tem que ou melhorar a organização interna ou tirar alguma coisa daqui para aumentar o espaço aí dentro e conseguir organizar tudo de forma correta e adequada. A variedade de acessórios é bem interessante para o tipo de ferramenta, então você tem disco de desbaste, de corte, uma escova para limpeza, uma folha de lixa, que é fácil de você encontrar e comprar, a base de lixa com velcro, um disco flap, só que não deveria de estar aqui nesse kit o disco para corte de madeira. Uma pessoa que não tem o conhecimento ou a habilidade necessária para usar esse tipo de acessório pode se machucar gravemente. Tá? Esse tipo de disco aqui, para cortar madeira, não se usa em esmerilhadeira e nem em serra mármore. Se você tem o costume de usar isso e acha que isso é seguro, eu sugiro que você repense o seu conceito de segurança. Tá? Não use esse tipo de acessório com esmerilhadeira ou serra mármore, então deveria ser tirado do kit, ao meu ver. As luvas eu acho que são desnecessárias, já que são de uma qualidade muito baixa e também com tamanho inferior, servem para o meu filho possivelmente. A proteção do disco, ok, de metal. A empunhadura lateral é um pouco curta, tá? Fica praticamente no limite da minha mão e eu tenho a mão pequena, tá? Toda de plástico com parafuso. Aqui a chave para troca do disco, ok. As duas baterias de 4 Ah, depois a gente vai testar isso, mas são as mesmas baterias que vieram com a serra circular deles que eu já testei aqui no canal. E se você acompanhou esse vídeo, você viu que as baterias realmente entregam os 4 Ah. Veio com um carregador de base, de mesa, o que já é muito melhor do que um carregador de plug, mas possivelmente ainda não entrega a capacidade nominal aqui, depois a gente testa isso também. E a ferramenta, de forma geral, como já dito, extremamente bem construída e bem acabada, com exceção do detalhezinho aqui, ocasionado por problemas no transporte. Não coloquei ainda a empunhadura e a capa de proteção do disco ali para testar, só conectei uma bateria aqui para a gente ver. O peso fica bem maior aqui na parte da bateria, por conta do peso da bateria, mas a ferramenta tem uma empunhadura bem confortável. Ela tem regulagem de rotação, 3 regulagens aqui, só que olha só o que eu descobri aqui no primeiro uso já, antes deixa eu mostrar ela funcionando. Ela tem uma partida suave, o freio não é instantâneo, o que nesse tipo de ferramenta é normal. Mas ela tem 3 regulagens aqui de velocidade, de rotação. Então 1, 2 e 3, só que olha só, quando está no nível 1, ele está no 3. E quando eu coloco no nível 3, aqui, está no 1. Então a velocidade mais alta está no nível 3 e a velocidade mais baixa está no nível 1. Está invertido aqui o adesivo do marcador. Mas enfim, estão funcionando as 3 velocidades, depois eu vou medir para ver qual que é a rotação em cada uma delas. Já coloquei a empunhadura lateral e a capa de proteção do disco, tudo encaixou perfeito aqui, tudo certinho. Aqui o flange que suporta os acessórios, que encaixa os acessórios, é de 22 mm, padrão para esse tipo de ferramenta. E o diâmetro aqui, ele é de 125 mm. Tá? Eu estava olhando aqui, eu peguei os acessórios para começar os testes. Esse aqui é o disco que eu costumo utilizar aqui, o tamanho que eu costumo comprar. Ele é de 115 mm e os acessórios da máquina são de 125, um pouquinho maior então. Suporta os acessórios com diâmetro maior. Encaixe aqui padrão, rosca M14, porém suporta acessórios de até 125 mm aqui com a capa de proteção. Bora começar os testes então. Conectei a bateria aqui através de fios na ferramenta e com o amperímetro eu vou medir a corrente de trabalho dela, primeiro em vazio e depois cortando um pedaço de metal. Tá com um disco de corte ali na ferramenta como acessório e agora na velocidade mais baixa dela eu vou medir aqui a corrente consumida com ela trabalhando em vazio.
Ela teve um pico de mais ou menos 7 amperes e pouquinho na partida e estabilizou na faixa dos 3,5 na velocidade mais baixa. Agora na intermediária, o pico de partida passou de 9 e estabilizou em torno de 6,5 a 7 amperes e agora na velocidade mais alta. O pico de partida se manteve e estabilizou em torno dos 7 amperes e pouquinho durante a utilização. Eu preciso interromper o teste rapidinho aqui. Você deve ter percebido que a corrente consumida no nível 2 de velocidade e no nível 3 tem uma diferença muito pequena. Eu percebi isso e fiquei bastante intrigado. Tanto que eu ia fazer o teste de RPM da máquina só mais lá para frente, resolvi antecipar para agora para tirar essa dúvida. Daí, usando o tacômetro digital, eu medi na velocidade 1, 4.660 RPM, na velocidade 2, 6.215, até aí tudo dentro do esperado. A decepção veio na velocidade 3, onde a máquina entregou apenas 6.810 RPM. Esse valor é muito abaixo do que eu esperava, que era algo em torno de 8 a 9.000 RPM, e muito abaixo da etiqueta da máquina, onde consta 10.000 RPM. Confesso que fiquei bastante decepcionado nesse ponto aqui. Outro erro grosseiro que tem na etiqueta dessa máquina é a informação de que a porca que aperta ali os acessórios no eixo é M10, quando na verdade é M14. Se você coloca que tem 10.000 RPM e entrega uns 8, 9, tudo bem, é aceitável porque eu sei que todas as máquinas têm um valor nominal acima do que a ferramenta realmente entrega. Agora, você não saber o diâmetro da rosca, da porca que é usada na sua ferramenta, daí é imperdoável. É um erro muito grosseiro e muito amador no meu ponto de vista. Agora eu vou refazer os 3 testes com a esmerilhadeira funcionando em carga, cortando esse perfil de metalon 2020 com chapa 1,5. Eu não vou forçar em demasia, eu vou usar a ferramenta como eu usaria ela normalmente durante um trabalho. Eu vou deixar o foco mais aqui no amperímetro para você acompanhar a corrente consumida por ela. Agora eu troquei o acessório por um disco flap, eu vou refazer o teste para a gente ver se vai ter alguma diferença significativa no consumo da máquina. Bom, com esse teste aí a gente conseguiu chegar nos valores aproximados da corrente que a máquina consome em operação, usando disco de corte ou lixamento com disco flap. No disco de corte, a corrente consumida na velocidade 1, 2 e 3, respectivamente, foi de 11, 15 e 17 amperes em média, enquanto no lixamento foi de 8, 12 e 13 miliamperes. Por que essa informação é importante? Porque agora eu vou te mostrar os testes de bateria e usando as informações desse teste com o teste de corrente, a gente consegue ter uma estimativa de autonomia dessa bateria nessas operações. O teste que eu fiz nas baterias foi com descarga de 4 ampere. Então, já que a bateria fala que tem 4 ampere, testei com 4 ampere. Ambas deram capacidades muito parecidas, 4.102 e 4.074 miliamperes,
com o teste sendo executado em pouco mais de 61 minutos para cada bateria. Agora, usando cálculos matemáticos, eu consigo chegar a uma estimativa de autonomia, que foi a seguinte: nas operações de corte, com velocidade número 1, 22 minutos, com velocidade 2, 16 minutos e com velocidade 3, 14 minutos aproximadamente. Na opção de lixamento com flap, 30 minutos na velocidade 1, 20 minutos na 2 e 18 minutos na 3. Então essas são autonomias aproximadas com base nas informações que foram extraídas dos testes da ferramenta até agora. No teste de ruído, a medição foi feita a aproximadamente 50 centímetros da ferramenta. No nível de rotação número 1, o valor medido foi de 85 decibéis aproximadamente, na rotação número 2, 88 e na rotação número 3, 90 decibéis de ruído aproximadamente. Para fazer um teste de temperatura com a esmerilhadeira, eu usei ela de forma contínua, cortando uma cantoneira de aço de 25 mm por 6 mm de espessura durante 5 minutos de forma um pouco forçada, ou seja, forçando um pouco mais a máquina do que o padrão de utilização. Nesse tempo de 5 minutos eu consegui fazer 13 cortes nessa cantoneira e, usando uma câmera térmica, após esse período eu fiz a medição da temperatura da ferramenta. A parte mais quente, logicamente, era o disco por conta do atrito com o metal, porém a parte do motor da esmerilhadeira ficou ali na faixa dos 45 ou 48 graus após esse período de utilização. Um dado importante a ser mencionado é que a temperatura ambiente no dia desse teste estava na casa dos 20 graus. Bom, no que diz respeito aos testes práticos da ferramenta, eu executei basicamente todas as operações. Corte, lixamento, desbaste, tudo funciona de acordo com o esperado. A ferramenta, mesmo não entregando a rotação que eu esperava, pelo menos tem força para executar as tarefas de forma satisfatória, mesmo forçando um pouco mais a máquina. Além desses acessórios padrão, eu testei também a base de lixamento, tanto no metal quanto na madeira. O desempenho também foi satisfatório, mesmo forçando um pouco mais a máquina. Eu testei a escova de arame que veio junto com ela, e apesar de ser muito chata para colocar e tirar por conta do diâmetro do copo ser menor e ser ruim de você colocar e tirar a porca ali de dentro, o desempenho dela foi satisfatório e serve para pequenas limpezas de metal. Eu testei ainda um disco para entalhe ou para escultura de madeiras e também desempenhou de forma satisfatória. E testei ainda um disco diamantado para corte de cerâmica ou concreto. Eu fiz o teste num bloco de concreto e o desempenho também foi satisfatório. Bom, testes terminados, é hora das minhas considerações finais. Prós, contras, opinião e sugestões para o pessoal da TC. Vamos começar pelo que é bom. Quais são os principais pontos positivos que eu identifiquei aqui? Primeiro deles, construção da ferramenta. Perfeita. Sem rebarba, sem erro, sem falha de acabamento, sem peça mal encaixada. Teve aquele problema na carcaça ali que foi ocasionado, daí por uma crítica aqui. Muitos itens dentro da maleta, tudo acondicionado de qualquer jeito lá dentro, no transporte bate, arranha, fica raspando, amassando e acontece esse tipo de defeitinho aí na carcaça ou de quebrar um óculos, por exemplo, ou algum outro acessório. Então, como sugestão, menos coisa ou organizado de forma diferente, mas ponto positivo para a construção. Outro ponto extremamente positivo, a ventilação da ferramenta. É raro você pegar uma ferramenta como essa que não aquece a ponto de ficar desconfortável quando você força um pouco mais ou usa por mais tempo. Não é o caso aqui. Ela tem um sistema de refrigeração muito eficiente, isso permite que você use ela por mais tempo sem sentir nenhum tipo de desconforto e, é claro, em consequência, os componentes que aquecem menos duram por mais tempo. E outro ponto positivo, não tem como não deixar de falar, a bateria. 4 ampere-hora de verdade, testados com 4 ampere de descarga e entregaram o que prometeram. Então, baterias condizentes com, na minha visão, o nível da ferramenta que nós temos aqui. Outra coisa que deixa a desejar é o carregador, que entrega apenas 1,1 ampere-hora. Ou seja, vai levar 4 horas para carregar uma bateria e eu não acho que esse tempo é razoável.
Quem compra uma ferramenta como essa, não compra para esperar 4 horas uma carga de bateria. No mínimo deveria vir um carregador com 2 ampere-hora, que daí em 2 horas você resolve o problema. Então, pontos negativos em relação à ferramenta, ao meu ver, são isso. Agora, em relação à embalagem, como já mencionado outras vezes, não cabe tudo aqui dentro. Ô pessoal da TCPO, dá um jeito nisso daí. Ou muda a maleta ou muda o kit de acessórios. Alguma coisa tem que ser feita, porque senão vai continuar chegando esmerilhadeira com defeito na casa do cliente, ou acessório quebrado. Alguma coisa vai acontecer. Por falar em acessório, por favor, pessoal da TCPO, tirem desse kit aquele disco para cortar madeira e aquela luvinha de tecido. Não faz sentido mandar esses dois itens, dados que eles são potencializadores de acidente. Então, uma pessoa aí desinformada ou que não tem habilidade suficiente para o uso da ferramenta pode se machucar e se machucar feio usando um desses acessórios. Outro item que deixa a desejar é a escova de latão, a escova de arame. Ela teria que ser ou com um diâmetro um pouquinho maior ou então do tipo cônica, para que fosse possível você colocar e tirar a porca sem se espetar nos arames da escova e sem ficar sofrendo um tempo para conseguir acertar a rosca, para conseguir encaixar a chave ali para tirar ou para apertar o acessório. De forma geral, uma ferramenta bem equilibrada, bem construída, com boas baterias, com um kit de acessórios bem interessante que permite que uma pessoa que não trabalha com isso, por exemplo, tenha acessórios para fazer a grande parte das tarefas que vão ser feitas com uma ferramenta como essa. E como eu mostrei, usando aquele disco de desbaste de madeira e o de corte para concreto, você consegue sim fazer outras tarefas tendo os acessórios adequados. Outro detalhe que vale a pena frisar aqui, caso você não tenha percebido isso durante os testes, é que as duas rotações, a 2 e a 3, ficaram muito próximas uma da outra e ficaram ali próximo dos 7.000 RPM. Eu esperava um pouco mais, esperava que ela entregasse pelo menos uns 8.000 RPM na rotação máxima. Não sei daí se é um problema dessa que eu peguei, se todas são assim, mas eu esperava uma rotação um pouco maior no nível 3 de velocidade dela. E esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do teste, da opinião e também das dicas que foram sendo passadas no decorrer desse conteúdo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, tenha uma crítica, uma sugestão, um elogio para fazer, enfim, sinta-se à vontade para deixar o seu comentário. E se esse vídeo de alguma forma foi importante para você, considere se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdos. Caso você tenha interesse em comprar uma esmerilhadeira como essa, o link vai estar aqui na descrição, assim como outros links importantes pelos quais você pode apoiar e muito o meu trabalho aqui no YouTube. No mais, muito obrigado por ter assistido e eu te vejo no próximo vídeo. Aproveitando o assunto do vídeo, tenho mais uma dica aqui sobre acessórios para você. Esse aqui é um flap bastante utilizado, já que não está mais desbastando o material. Pode ver que ele está bem liso aqui, ó. Já perdeu todas as partes abrasivas, todos os grãos abrasivos ali do disco e não está mais fazendo o trabalho a que se destina. A maioria das pessoas acaba descartando o disco nessa condição porque ele não cumpre mais o seu propósito. Então como que você faz para recuperar um disco desses? Afinal de contas, ali ainda tem muita lixa, ainda tem muito abrasivo. Daria para cortar essa pontinha fora aqui, mas isso dá um trabalho desgraçado para fazer. Então se liga só como eu faço. Usando um maçarico portátil, como esses aqui, por exemplo, eu vou queimar aqui a parte do flap e ele vai queimar só esse papel que está sem o abrasivo aqui. Então eu vou queimar essa parte aqui, ele vai queimar esse papel aqui da lixa fora e vai deixar a lixa, entre aspas, nova, disponível de novo para utilizar. E um disco que antes estava completamente liso, sem utilidade, agora tem abrasividade de novo. Agora é aquela parte do vídeo onde os experientes ficam entediados e os novatos adoram. Eu vou passar algumas dicas aqui para você que está começando agora com o uso da esmerilhadeira. O caso dessa da TCPO aqui, ela aceita acessórios de 125 mm. Eu sempre compro os de 115 aqui na minha cidade, que tem mais acesso e é mais barato. Então vai servir normalmente, só que vai ficar um pouco menor. Você tem menos acessório para usar no caso de um disco de corte ou de desbaste, por exemplo. O que você tem que cuidar quando você for comprar? A furação aqui, 22,2 é o padrão. Essa esmerilhadeira aqui tem aqui o flange ou a parte do aperto de 22 mm, não 22,2. Então o disco de 22,2, que é o padrão, fica um pouquinho solto, tem um pouquinho de jogo.
No caso de um disco de corte ou de desbaste, que são esses discos mais largos aqui, não tem problema algum. Duas encostadas que você dá no pedaço de metal, ele já se recentralizou, digamos assim, por conta do desbaste, do desgaste do disco, na verdade. Porém, se você vai pegar um acessório como esse disco diamantado, por exemplo, para corte de cerâmica, de concreto, se ele fica solto aqui, ele pode dar uma vibração na máquina, tá? Porque ele não vai desbastar. Então tem que cuidar esses detalhes aí. E discos como esse daqui, por exemplo, para desbaste de madeira, que são as grosas rotativas, se ele ficar solto aqui, vai ter um desbalanceamento e vai vibrar bastante a ferramenta na sua mão, então tem que cuidar desses detalhes aí. Felizmente, nesse caso aqui, esse disco de desbaste é 22 mm cravados e ficou certinho na esmerilhadeira, então vou poder usar inclusive nos testes daqui a pouco. A fixação de cada acessório aqui na esmerilhadeira também muda, então você tem, por exemplo, o disco de corte, que é um disco mais estreito, que é esse daqui, e o disco de desbaste, que é uma espécie de rebolo, que é mais largo. Quando você vai fixar um acessório mais estreito, como esse daqui, um disco de corte, um disco diamantado, como esse daqui, por exemplo, você vai usar a parte da porca aqui de travamento, que tem esse rebaixo aqui. Então você vai colocar assim, nessa direção aqui, encostando no disco, para ele dar ali a área de contato e fazer a fixação do disco no eixo, aqui no flange de fixação. Quando você vai usar um disco, um acessório que é mais espesso, como o caso desse daqui, por exemplo, você vai usar o outro lado da porca, que tem esse ressalto aqui. Por quê? Senão vai ficar só essa bordinha aqui para fazer a centralização do disco. Então o disco é mais largo, se fica só lá embaixo, é fácil dele sair de centro, por exemplo, ou danificar o disco por conta do aperto. Então nesses casos você usa a parte com esse ressalto para baixo, que daí vai ter um ponto lá embaixo de centralização do disco e um ponto aqui em cima, ajudando e garantindo que a centralização do disco fique perfeita. Para aprender o acessório, todo mundo já deve saber, mas não custa mencionar, você tem que pressionar aqui esse botão, que daí vai travar o eixo, e daí com a chave aqui, você vai encaixar nos furinhos da porca e vai fazer o aperto. Aqui você nunca vai tentar tirar água de parafuso, nunca vai tentar lacrar esse parafuso aqui, porque quanto mais você apertar agora, pior vai ser para remover o acessório depois. E eu já tive problema com isso, a depender do acessório que é usado. Então você vai firmar, quando firmou aqui, você dá aquela conferida e está pronto, porque o sentido de giro da ferramenta trabalha contra o sentido de abertura da porca. Então não tem perigo, por exemplo, de quando ela estiver girando, cair a porca fora. O perigo é, se você não aperta muito, essas ferramentas a bateria tem um freio muito mais rápido, quando ela para, a porca pode continuar girando e soltar o acessório. Isso sim pode acontecer. Mas é mais remoto, não é tão comum de acontecer isso não. Quando você vai tirar um acessório, é só fazer o contrário. Aperta o botão lá de travamento e gira para o outro lado até soltar a porca para fazer a remoção dela. Existem alguns acessórios que tem uma porca para você rosquear direto no eixo da esmerilhadeira, como é o caso dessa escova de aço que eu tenho aqui, por exemplo, e a base de lixa que veio com a própria esmerilhadeira. Então, nesses casos, você vai tirar por completo a porca que prende os acessórios e você vai rosquear o acessório direto no eixo aqui. Quando chega no final, segura o botão de trava lá do outro lado e com a mão você dá um aperto aqui até firmar o acessório na esmerilhadeira para poder começar a utilizar. Eu já falei 2 vezes, mas o assunto é tão sério que eu vou repetir de novo. Esse disco aqui você não vai usar em hipótese alguma com esmerilhadeira ou com serra mármore. Não é o disco adequado para isso e você pode sofrer um acidente gravíssimo, inclusive com risco de morte. Tá? Então não usa esse tipo de acessório. Quer fazer alguma coisa com esse disco aqui? Comprou esse kit de esmerilhadeira ou um outro e veio um disco como esse, quer fazer alguma coisa? Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer uma faquinha de marcação. Se você gosta de ferramentas manuais, é um bom projeto para você pelo menos usar o disco para alguma coisa. Última dica aqui para a gente encerrar essa questão dos acessórios. Dica de segurança, sempre faça a troca de acessórios sem a bateria encaixada na sua máquina. Por quê? Essa máquina aqui não tem trava no gatilho. Então se você esbarrar aqui, você vai ligar a máquina. Imagina que você está trocando aqui uma escova de arame, uma lixa, ou na pior das hipóteses, uma grosa como essa. Ou se você não sabia, um disco como esse. Imagina o acidente que você pode causar se você esbarra aqui no gatilho na hora que você está mexendo nesse acessório aqui, está com as 2 mãos segurando ali, por exemplo, ou uma mão e a chave. Cara, não vai ser uma experiência muito interessante de se viver. Então, sempre que você for trocar qualquer acessório, tira a bateria da ferramenta por questões de segurança. Agora eu vou falar rapidinho sobre os EPIs que eu costumo utilizar com a esmerilhadeira, principalmente com trabalhos em metal. Não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado e nem o que você deve ou não deve utilizar. Estou aqui para mostrar o que eu uso e funciona para mim. Eu uso sempre o abafador da 3M, tem um da Wonder muito parecido com esse também, mas um bom abafador auricular e um óculos de proteção. Isso aqui é o que eu costumo utilizar porque eu faço servicinhos curtos, questão de 30 segundos, 1 minuto ali,
e já está pronto o serviço que eu vou fazer. Então eu não fico me enchendo de coisa para fazer um servicinho que vai ser rápido. Nunca tive problema com entrada de detritos aqui por cima ou por trás do óculos, porque esse óculos aqui ele é um pouco mais fechado para o lado e eu não uso nem chapéu e nem boné. Já tive problemas na época que eu usava boné, de bater os detritos para cima na aba do boné, por exemplo, e cair por trás do óculos para dentro do olho, isso sim. Mas desde que eu parei de usar boné, nunca mais tive esse tipo de problema. Como eu faço serviços rápidos, então o abafador e o óculos é o que eu costumo utilizar. Quando eu vou fazer algum serviço maior, daí eu parto ou para essa máscara aqui, é uma máscara chinesa, dessas comunzinhas aí que tem. No meu rosto ela encaixa bem, só que tem um problema de embaçar. Quando a máscara é nova não tem problema nenhum, mas quando ela vai ficando velha, vai perdendo a película de proteção e começa a embaçar por dentro. Essa máscara aqui fecha bem o meu rosto, principalmente aqui na parte da testa, aqui na parte das laterais, então não tem perigo de pegar nada no rosto nem nos olhos. E ela tem um mini filtro por dentro ali, ó, de tecido, que quando fecha bem aqui nas laterais também impede um pouco de você respirar, por exemplo, os detritos de lixamento. Só que quando essa máscara aqui começa a embaçar, você acaba tendo um problema. Para evitar isso, eu uso anti-embaçante. Última vez que eu fui comprar o que eu uso, eu não encontrei, então eu acabei pegando esse aqui, que é um anti-embaçante automotivo. Mas o melhor que tem para usar nesse tipo de máscara aqui, ou em óculos fechado que começa a suar, abafar por dentro, é o anti-embaçante para máscara de mergulho. Última vez que eu fui comprar não encontrei, peguei esse aqui para quebra-galho. Funciona, mas você tem que reaplicar com uma frequência muito grande. Usou a máscara 2, 3 vezes no máximo, tem que reaplicar o anti-embaçante. Mas é funcional. E daí também tem o respirador. Esse aqui, quando eu vou fazer um serviço mais longo, ou principalmente lixamento, que vai gerar partícula muito fina, que você vai ficar ali respirando aquilo por muito tempo, então eu acabo usando o respirador. Esse aqui cabe por baixo da máscara, é um da marca GVS, ele cabe por baixo dessa máscara aqui, ou então eu posso usar ele em conjunto com o óculos e o abafador.